Eita, que essa vida de finaleira de doutoranda tá corrida e quase que eu não consigo gravar o vídeo, mas como sempre consegui, deu tudo certo. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre a construção dos meus slides, com quantas páginas ficou minha tese e ainda vou responder duas perguntinhas que me mandaram lá na caixinha, que o pessoal, assim, caprichou nas perguntas, então vou responder aqui nesse episódio de Diário de uma Doutoranda. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Sim, vida corrida! Agora que eu terminei a tese, tive que correr atrás das minhas atividades na empresa, afinal estava tudo largado, né? Fazia bastante tempo, então tive que correr atrás para colocar tudo em dia. Nesse episódio, então, eu já estou me preparando para a banca, que vai acontecer na semana que vem. Aliás, fique atento, porque a gente vai transmitir ao vivo aqui no YouTube, então em breve a gente vai começar a comunicar e a passar o link. Se você quiser assistir, eu vou ficar muito feliz se você nos acompanhar. E aí, então, nesse episódio eu vou falar um pouquinho como é que eu tô montando os meus slides, que até foi uma das perguntas que me deixaram lá na caixinha. Vou responder duas perguntinhas, então, que me deixaram sobre a minha tese. Perguntei pro pessoal o que eles queriam saber sobre a minha tese, me mandaram duas perguntas. E vou falar também qual foi o tamanho da minha tese, como é que ficou o meu documento final que eu enviei para a banca. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, para tudo. Se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Bom, algumas pessoas, duas pessoas me mandaram perguntinhas sobre a minha tese. Abri uma caixinha lá nas nossas redes sociais e aí o pessoal respondeu com duas perguntas, pessoal, bastante inspirado nas perguntas. Vamos ver se eu consigo auxiliar, se eu consigo responder à altura do que a pessoa está esperando que eu responda. A Patrícia Roque, acho que é assim que se fala, perguntou qual a contribuição da sua tese para a área de conhecimento? Assim, pergunta de banca de defesa da tese. O que acontece? Na literatura de comportamento do consumidor, eles falam muito de jornada do consumidor, jornada do cliente. Existem alguns artigos que falam sobre mapeamento da jornada, mas não existe, até o momento, através da minha revisão de literatura, um artigo metodológico que apresente o como. Como é que eu mapeio? Como é que eu desenho o mapa? Que elementos eu utilizo? O que cada elemento significa? Como é que eu transformo os resultados em um desenho? Ou como é que eu insiro esses resultados no desenho? Isso não existe. Existe o passo a passo de como fazer um blueprint, alguns estudos chamam de service blueprint, outros estudos chamam de outras ferramentas, mas aí são bastante específicas para determinadas experiências, como por exemplo experiências com tecnologia, prestação de serviços específicos. Então, ao longo da minha tese, eu desenvolvi um método de mapeamento da jornada. E esse mapeamento da jornada é aplicável a qualquer tipo de experiência do consumidor. Pode ser uma jornada mais longa, como por exemplo uma internação em um hospital, ou um aluno no ensino superior. Pode ser uma jornada mais curta, como uma jornada de compra, de entrar numa loja, sair de uma loja, enfim. Ele é um método que pode ser aplicável nas mais diversas formas de experiência. Então essa é a grande contribuição da minha tese, é o grande diferencial. Eu apresento o método, o como mapear, como transformar resultados de uma investigação sobre uma determinada experiência em um mapa, em um desenho, e esse desenho serve então para, enfim, para que as empresas possam desenvolver estratégias para melhorar as experiências do consumidor, para que a literatura possa comparar os resultados entre os artigos, porque se cada um desenha de um jeito, não tem como comparar. Enfim, assim, de uma forma super simples, basicamente essa é a grande contribuição da minha tese. Espero ter te respondido aí, Patrícia. E a Gabi ID, acho que é assim também o perfil dela, perguntou como organizar a apresentação tendo em vista que o trabalho é denso e longo.
concordo plenamente, é isso que eu estou fazendo hoje, assim, um pouquinho antes de gravar, que eu estava preparando os slides da minha banca. É um pouco complexo, porque afinal eu tenho que falar sobre 3 artigos, mais a apresentação da tese, mais a conclusão da tese. Então, como eu pensei em organizar? Eu vou separar 50% do meu tempo para falar sobre o artigo 2 e o artigo 3, que são os artigos inéditos, são os artigos que não estavam na banca de qualificação e que são os grandes artigos, assim, com maior contribuição da minha pesquisa, principalmente o artigo 2, e aí o restante do tempo, os outros 50% do tempo, eu vou usar para explicar, então, a apresentação, um pouco do artigo 1, que ele foi bastante alterado, mas, enfim, ele já tinha sido apresentado na banca de qualificação da tese, e sobre a conclusão da tese, ou seja, aquele grande fechamento, como cada artigo responde, então, o grande problema de pesquisa da tese. Eu pensei em organizar dessa forma, são 20 minutos, então também não posso me estender muito. Também parto do princípio de que todos os professores e professoras da banca leram a minha tese, então, teoricamente, eu não preciso me estender muito em pormenores, dar uma visão geral e ressaltar os principais pontos. Basicamente, assim que eu vou organizar a minha apresentação da tese. Eu até estou fazendo os slides, quero fazer slides bem simples, trazer principalmente as figuras, né? Porque como a minha tese é a proposta de um desenho, tem algumas figuras que precisam ser mostradas, então eu comecei organizando os meus slides dessa forma, né? Estruturando mais ou menos os tópicos que eu vou falar, né? Artigo 1, artigo 2, artigo 3, apresentação, conclusão, e colocando um slide para cada figura que eu vou precisar falar, enfim. E aí agora eu vou, com calma, no sábado de tarde, provavelmente, sentar, olhar e ver o que precisa ser acrescentado além desses slides das figuras, e aí sim ensaiar algumas vezes a minha apresentação para estar mais tranquila, né? Enfim, poder fluir um pouco melhor essa minha apresentação. A minha banca vai ser presencial, então provavelmente semana que vem, a minha banca é na quarta, então provavelmente semana que vem, na segunda-feira, eu vou lá na universidade ver a sala. Eu já conheço a sala, mas só para ver a sala novamente, ver como é que vai estar a disposição, mesas, cadeiras, organizar tudo, porque afinal a gente vai transmitir ao vivo pelo YouTube, então também tem que ver essa questão de logística, onde é que vai ficar a câmera, onde é que vai ficar microfone, essas coisas. Então, tem mais esse compromisso na semana que vem. Eu espero gravar tudo e trazer aqui para vocês como é que está sendo essa preparação. E por último, então, eu vou falar sobre quantas páginas deu o meu trabalho, que algumas pessoas perguntaram, mas ficou muito grande, ficou muito pequeno. Eu confesso que olhando o arquivo, tô com ele aberto aqui, eu não posso mostrar por enquanto, né? Quando ele for publicado, passar pela banca, for feitas as alterações, a gente vai enviar, pelo menos o corpo do texto, a gente vai enviar para ser publicado na biblioteca, né? Não os artigos, porque os artigos vão ser submetidos para as revistas, tem que ser inéditos, aquela coisa toda, então os artigos não vão para a biblioteca, mas o corpo da tese vai. Inclusive eu escrevi ele em português, porque eu sei que muitas pessoas me pedem isso, né? Para que tenham mais acesso a esse texto, que fosse escrito em português. Então, para que mais pessoas possam ter acesso a esse documento, até para estimular o pessoal a depois ler o artigo que está em inglês, o corpo do texto que vai para a biblioteca eu escrevi em português, já tinha conversado com a minha orientadora sobre isso, e aí então, terminando toda essa fase, toda a banca, eu tenho 60 dias para fazer as alterações e enviar para a biblioteca, e quando eu fizer isso, com certeza eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem e aí sim conhecer o documento final, como é que ficou. Mas enfim, estou com o documento aberto aqui, e aí o documento todo ficou com 190 páginas. Eu sei, parece um monte, mas olha só, vamos comigo. A apresentação começa na página 11 e a conclusão termina na página 30. Isso quer dizer que, assim, o grosso do corpo da tese, que é onde eu apresento o grande problema, que eu chamei de apresentação, onde eu trago contextualização e o grande problema da pesquisa, explico rapidamente cada um dos 3 artigos e ainda faço uma conclusão, um fechamento, tem 20 páginas, tá? Esse é o grosso da tese, que não são os artigos, né? Os artigos eu coloquei em apêndice no trabalho, porque, enfim, eles estão em inglês, e aí eu conversando com a minha orientadora em relação a essa estrutura portuguesa e inglesa, a gente achou melhor colocar como apêndice da tese os artigos, então eles estão separados. Então o corpo mesmo da minha tese tem 20 páginas. Eu escrevi entre 1 ou 2 páginas explicando o artigo. Como assim, Amália, explicando o artigo? De novo,
O artigo, ele tem que parar sozinho em pé, ele tem que ser entendido sozinho, sem a tese. Só que muitos professores e professoras que vão estar na minha banca não estudam especificamente o que eu estudo, então se só ler o artigo, talvez não entendam algumas coisas e nem qual é a relação com a tese como um todo. Então, o que que eu fiz? Em 2 páginas, eu expliquei: "Ó, eu tenho esse artigo, o artigo 1 é intitulado dessa forma, ele foi escrito assim, 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 assado, o método dele é esse, e o principal papel dele nessa tese é esse. Aí eu fui explicando. Isso em 2 páginas, eu fiz isso para cada um dos artigos. E depois fiz a conclusão da tese, trazendo então contribuições teóricas, como a da tese como um todo, implicações práticas da tese como um todo, limitações da tese como um todo e sugestões de futuras pesquisas da tese como um todo, de forma bastante genérica. Depois nós temos então o apêndice, que é o artigo 1, que começa na página, deixa eu ver, 36 e vai até a página 74, isso com a lista de referências do artigo, então eu posso literalmente tirar essas páginas aqui e mandar para a revista, assim espero, né? Claro, depois de fazer as alterações. O artigo 2 da tese começa na página 75, vai até a página 109. Na página 110 começa o artigo 3 e vai até a página 139. Então, para vocês terem uma ideia, cada artigo tem mais ou menos ali 20 e poucas páginas, estão em apêndice no trabalho. Além disso, eu também coloquei um relatório gerencial que eu vou entregar para a instituição onde eu apliquei a pesquisa, e esse relatório sim é um pouco maior, tem mais ou menos umas 30 páginas. E eu ainda tenho como apêndice o roteiro de entrevistas, o livro de códigos do artigo 1, tabela de concorrência do artigo 1, roteiro de entrevistas do artigo 3, falei do artigo 2 ou do artigo 1? Do artigo 2, roteiro de entrevista do artigo 2, roteiro de entrevista do artigo 3, livro de códigos do artigo 3 e também uma escala lá de símbolos que eu utilizei. Então, eu ainda vou ter 6 apêndices a mais além dos artigos e do relatório gerencial. Talvez seja por isso que eu tenha chegado a 190 páginas, mas como eu conversei com a minha orientadora, a gente optou por então, colocar mais apêndices para explicar melhor alguns pontos, né? Pecar pelo excesso. Se eles quiserem, depois a gente tira sem problema nenhum. Então, mais ou menos assim ficou organizada a minha tese. Como é que tá indo a sua pesquisa? Deixa aqui nos comentários, você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra então num próximo vídeo que vai já estar muito perto da minha banca de defesa e eu estou muito feliz que você vai estar me acompanhando aqui. Até a próxima!